Olá a todos, eu sou a Sofia de Almeida Rodrigues, estudante de Economia na FEUSP Ribeirão Preto, e essa pesquisa foi desenvolvida com o apoio da FAPESP, com uma bolsa de treinamento técnico e sob orientação do professor Renato Leite Marcondes. O tema da pesquisa é o comércio de arroz americano em Portugal, durante a segunda metade do século XVIII, e insere-se no contexto mais amplo da investigação sobre este comércio e sua relevância para a economia colonial. Bom, no tópico de contexto histórico e relevância, mostra como o arroz era um produto fundamental para o abastecimento da população portuguesa no século XVIII. Apesar disso, o tema é pouco explorado na literatura econômica e histórica. Ao estudar as importações de arroz, foi possível entender melhor o papel dos impostos sobre produtos coloniais estrangeiros, analisando se há alguma diferença no peso do imposto, o impacto da tributação na arrecadação da coroa, oferecendo uma visão mais ordenada sobre os procedimentos fiscais e os negociantes relacionados à comercialização de arroz, e como as crises externas afetavam o comércio, como o terremoto que aconteceu em 1755, que trouxe uma queda no volume registrado. O objetivo central do trabalho é compreender os agentes envolvidos, os volumes importados e o impacto dos tributos sobre a comercialização do arroz. Para isso, foi feita a transcrição dos registros históricos da Alfândega de Lisboa, a criação de um banco de dados com informações de datas, quantidades, mercadores e impostos, e a realização de análises para identificar padrões de importação e a concentração de mercado. Da parte de metodologia, o estudo é baseado em fontes primárias, manuscritas e inéditas, principalmente os registros da Alfândega de Lisboa, no Arquivo Nacional da Torre do Tombo. O trabalho envolveu várias etapas. Primeiramente, o treinamento para a leitura e interpretação dos manuscritos do século XVIII, a transcrição fiel dos dados, incluindo data, nome dos mercadores, quantidade em quintais e impostos arrecadados, a sistematização desses dados em planilhas para facilitar a análise quantitativa e a construção de gráficos e tabelas para entender melhor a distribuição ao longo dos anos. A imagem presente no slide é um bom exemplo do material utilizado para transcrição, e é possível ler que se refere ao mercador Duarte Borne, em que é registrado 236,5 quintais de arroz, no valor de R$ 75.680 e com imposto de R$ 11.352. Agora, partindo para os resultados. Os dados revelam que o comércio de arroz era irregular, mas fundamental para o abastecimento. Sugere uma tributação diferenciada. O arroz americano pagava imposto sobre um preço de R$ 1.600 por quintal, enquanto o arroz brasileiro tinha valor de R$ 1.000 por quintal. Essa diferença sugere que o arroz brasileiro era considerado de qualidade inferior, provavelmente por falta de beneficiamento na colônia. E outra característica interessante é que há uma baixa presença do arroz brasileiro nos dados, sendo que apenas 0,17% do total é identificado como arroz brasileiro. A concentração de mercado foi evidenciada na análise, sendo que três maiores comerciantes controlam mais de 50% das transações entre 1751 e 1758. Os três maiores foram Carlos Pires, por Roberto Maine, Domingos da Costa, por Duarte Borne e Joaquim Pires, por Domingos Joyce. Vale destacar que aqui consta o mercador principal e o intermediário. Outro ponto a ser destacado é que a arrecadação acompanha o volume importado. Em anos de queda, como 1756, em que é registrado apenas R$ 243.347, a receita cai drasticamente, comparado com o ano de 1757, que a receita alfandegária registra 2,1 contos de réis. Isso mostra que o Estado era dependente deste comércio e que também apresentava uma taxa fixa, de 3% sobre o arroz. E como foi citado anteriormente, o terremoto que aconteceu em 1755, que interrompeu o comércio, mesmo que apenas temporariamente, isso evidencia a influência de um fator externo sobre o mercado de arroz analisado. Além disso, a distribuição diferenciada ao longo dos anos, com altos volumes entre 1751 e 1753 e em 1757 e 1758, sugere que outros fatores externos, como mudanças nas políticas comerciais, variações na oferta e demanda, podem também ter impactado o fluxo de importação de arroz para Portugal. O gráfico
apresentado no slide, mostra o volume de arroz no mercado português, em quintais, ao longo dos anos analisados, e comprova tudo o que foi dito previamente, de como o mercado é irregular, apresentando altos e baixos e como é sensível a fatores externos. Agora, da parte de conclusão, a pesquisa em curso já permitiu identificar a importância estratégica do arroz para o mercado português e a estrutura concentrada deste comércio. Também evidenciou como o comércio era sensível a choques externos, destacando a dependência do fornecimento à população e a vulnerabilidade da receita pública frente às flutuações no comércio. Por fim, eu gostaria de agradecer ao Renato, que me orientou em todo o processo, à FAPESP pelo financiamento do projeto e a vocês pela atenção. Muito obrigada!